Nós vamos lá. Foi? Jóia. Bom, boa noite. Primeiro, obrigado, né, por poder estar aqui falando um pouquinho da Umbanda, né. É algo muito novo, é algo que tem me feito muito bem, é algo que eu, há uns 6 anos atrás, a minha esposa, ela me apresentou nessa religião. E meu problema com Umbanda é que desde a primeira vez que eu entrei dentro de uma casa, dentro de um terreiro, eu adorei tudo que eu vi. A primeira incorporação de caboclo, de preto velho, de Exu, de pombagira, tudo que eu vi lá na primeira casa que eu entrei, eu adorei. Todas as casas que eu entrei, sejam elas casas mais simples, mais pomposas, casas com chão batido, eu adorei tudo que eu vi, né? E aí eu venho, desde lá, estudando um pouco, né, me aproximando, rodamos várias casas aqui em Belém, Paraíba, e chegamos aqui no Cojan, começo do ano, né, muito bem abraçado pela tia Sandra, que vem, né, dando esse abraço materno na gente, para a gente poder desenvolver mediunicamente, para a gente fazer a caridade, né. Então, vim falar um pouquinho sobre preconceito, né, não dá para a gente ter preconceito com uma religião que fala de luz, caridade e amor, né. Então, do tema da palestra, a gente já dá para dizer que não dá para a gente ter nenhum tipo, né, de preconceito até agora, né. Vamos ver se mais para frente a gente consegue. Depois quando a gente fala de Umbanda, todo mundo que vem aqui na frente costuma falar do que está escrito, do que é aquele tema, né? Então eu trouxe também, assim que funcionar. Pô, que bom, só na minha vez que não ia funcionar. Para todo mundo funciona, só para mim que não. Opa, boa. E aí eu trouxe o que diz que é Umbanda, né? Então, para a gente saber que também não tem como a gente ter algum nível de preconceito, é uma religião brasileira, de matriz africana, que mescla alguns elementos sincréticos, né, de ritos africanos, muito mais do candomblé, né, do catolicismo e do espiritismo kardecista, que é, né, a pauta aqui dessa casa. Ela foi organizada, importante, eu até marquei organizada, porque não dá para falar da Umbanda sem a gente falar do Zélio Fernandino de Moraes, mas sempre que você for ler alguma coisa de Zélio Fernandino, eles vão usar ou organizada ou anunciada, né? Normalmente ela não vai ser criada, né? Já existiam ritos muito anteriores a Zélio Fernandino, já lá em 1720, com Luzia Pinta, Juca Rosa, Pai Gavião, muito antes aí de Zélio Fernandino. Mas ele foi uma figura muito importante, né, para organizar, para padronizar, né, a Umbanda, para popularizar também, né, a Umbanda. Então ele foi uma figura muito importante. Então seus princípios fundamentam-se na crença no Deus único. Aí, né, vai Davi, mas que Deus? O mesmo Deus, né, de outras religiões. Ah, mas lá você não chama de outro nome? Chama. A Maíra, naquele vídeo bacana dela, ela não fala que lá na Bíblia tinha 72 nomes para Deus? Por que na Umbanda não pode ter meia dúzia? Por que aqui não pode chamar de Olorum, Olofim, Zambi, Olodumaré, né? São só nomes que a gente dá para a mesma entidade, para o mesmo espírito, né? Então, é um preconceito apenas do nome, da nomenclatura que acaba, né, a Umbanda utilizando, né, nessa religião. Nos orixás e entidades espirituais, além da prática de valores como caridade e não discriminação. Então, não dá para ter preconceito numa religião pautada na caridade e na não discriminação. E a Umbanda vem da língua quimbunda de Angola, que significa arte de curar. Então, só tem coisa boa, né? A Umbanda é linda e a gente precisa entender um pouco mais sem apontar o dedo, sem ter algum nível, né, de preconceito com essa religião. Então, não dá para a gente falar sem falar desse cara, né, que é Zélio Fernandino. Não vou falar da história dele toda ali, dentro de todas as falas dele dentro da Federação Espírita lá de Niterói. Vou me pautar apenas no que tange a parte mais preconceituosa, né, que foi feita, né. E ele já vinha, né, tendo incorporações que não sabiam que eram incorporações, hora de um preto velho, que ele ficava curvado, hora de um espírito um pouco mais ágil, né, nitidamente um caboclo, né. E aí, Zélio Fernandino, ele teve uma paralisia, dias antes dele se alistar, dele entrar para o exército, e um belo dia ele falou, amanhã estarei curado, né. No outro dia ele saiu andando, e levaram, a família levou ele em tios, o tio dele era uma psiquiatra, se eu não me engano, e aconselharam, né, ele a ir num padre para, né, exorcizar ele lá. E aí
ele acabou indo, né, foi aconselhado de ir na Federação Espírita lá de Niterói. E aí ele chegou lá, né, obviamente no momento lá da mesa branca, não era permitido nem se levantar e nem, enfim, fazer nada. Ele levantou, foi um caso legal, né, ele foi no jardim, pegou uma flor, falou, tá faltando um negócio aqui, e botou a flor no lugar. E daí, quando isso aconteceu, ele começou a outros espíritos, que não eram espíritos kardecistas, espíritos como Ório, como Cristiano, né, se apresentar. E aí o dirigente da casa, né, o chefe lá da casa, ele começou a falar que aquilo não era permitido, né, dentro daquela casa. Ou seja, sem sequer escutar, né, o que o espírito tinha para dizer, ele já foi tendo todo tipo de preconceito. E aí Zélio falou, por que repelem a presença de citados espíritos se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Seria por causa das suas origens sociais e de cor? Ou seja, esse preto escravo não tem nada de bom para falar, né? Esse era o preconceito. E esse preconceito, ele não era um preconceito do espiritismo com a Umbanda. Era da carne, era do dirigente da casa, não tem nada a ver. A Sandra fala que 200 vezes ela já falou que a divisão é só aqui na matéria, né? Lá em cima todo mundo trabalha junto, então era aquela pessoa, aquele encarnado, né, apontando o dedo e tendo preconceito, né, com a Umbanda. E aí um dos médios lá da Espíritas da Casa falou, por que o irmão fala nesses termos, pretendendo direção, aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura, ou seja, não era advogado, não era engenheiro, não era nada, não tinha nada de bom para falar, né? Que tiveram quanto encarnados são claramente atrasados, né? E aí, por que fala deste modo, estou vendo e me dirijo nesse momento a um jesuíta, né? E sua veste branca reflete uma aura de luz. E qual é o seu nome? Então, não escutou o que o espírito de Zélio Fernandino para falar, o que o Preto Velho tinha para falar, o que o Caboclo tinha para falar, e já apontou o dedo, né? Para falar que eles eram atrasados, né? E aí tem a frase mais clássica, se você procurar na internet, qualquer coisa ligada a Umbanda, né? E Zélio falou, se querem saber meu nome, que seja esse, né? Sou o Caboclo das 7 Encruzilhadas, pois não haverá caminhos fechados para mim, né? O que você vê em mim são restos de uma existência anterior, fui padre, já escutamos aqui também que o espírito é imortal, então várias encarnações, você pode ter sido outras coisas, inclusive padre, né, que é o Gabriel Malagrida, em uma das encarnações desse espírito de Zélio Fernandino, né? Foi acusado de bruxaria, sacrificado na fogueira da Inquisição, por haver previsto um terremoto no estado de Lisboa em 1755. Procurei no Google, é real, tem, quase acabou, né, com Lisboa esse terremoto. Mas na minha última existência física, Deus me concedeu o privilégio de nascer um caboclo brasileiro. Então, eu quis trazer essa pequena passagem, né, da Federação Espírita para dizer que a gente tem o costume, nós encarnados, de apontar o dedo sem nem saber o que está acontecendo. Isso é muito fácil na Umbanda. Normalmente, isso vem lá de trás, né? São povos africanos, de Angola, de Congo, que vieram para o Brasil, escravos. Então, esses espíritos não têm nada para passar para a gente. Então, desde sempre, né, isso já vem tendo muito preconceito. Bom, falar de algo que talvez seja o item mais preconceituoso que se tem contra a Umbanda, né? Primeiro, Exu é o capeta, Exu é o diabo, isso é o que mais se escuta, né? Qualquer pessoa que falar uma frase dessa não leu nenhuma literatura que fala de Exu, certeza, porque não é isso que está em nenhuma literatura que fala desse ser de luz. Mas é fácil não gostar de Exu, eu vou explicar um pouco. Só para diferenciar o que é a linha da esquerda e a linha da direita. A linha da direita dos pretos velhos, dos caboclos, dos herês, dos marinheiros, dos ciganos, dos boiadeiros, né? São linhas com uma energia muito mais sutil, né? Uma energia muito mais branda, né? Algo que é muito mais do aconselhamento, da conversa, né? Da cura através dessa conversa. Já a linha da esquerda é uma linha mais densa, com uma energia muito mais densa. É uma linha muito mais voltada para o combate, né? Para a desamarração de trabalhos, né? Então, a gente começa a ter um preconceito só em como essas entidades, né, como esses espíritos são apresentados. E por que é fácil a gente não gostar? Vamos dar um exemplo. Você está lá na sua casa tomando um vinhozinho, tomando uma cerveja, sua esposa vai e fala, esqueci de comprar aquele negócio no mercado, esqueci de comprar aquele negócio na farmácia, você compra ela para mim? E aí você desce,
quando você vira a quina, tem uma lei seca. E aí você para na lei seca, o policial soprando ou não soprando, a gente sabe, né, Saulinho? Soprando ou não soprando, né, você recebe uma multa de quase R$3.000 e alguns pontos na carteira. Quem aqui dá parabéns pro policial e fala que ele está fazendo um bom trabalho por cumprir a lei? Um ou outro faz. Um ou outro pega esse policial e fala, parabéns por estar aplicando a lei. Juiz deu uma cláusula contrária à sua. Você dificilmente vai lá e vai dar parabéns por você ter feito e cumprido a lei. Você ultrapassou na faixa contínua, PRF te parou. Dificilmente você vai lá e vai agradecer por ele ter feito isso, por você não estar botando em risco a vida de outra pessoa. Exu é isso, gente. Exu é o policial lá do mundo espiritual. Exu é o guardião da lei divina. A única coisa que Exu faz é aplicar a lei divina. E a lei não é do Exu, não é ele. A lei é de Deus, do mesmo Deus que todo mundo aqui conhece. Então, a gente tem o costume de não gostar de quem está ali aplicando a lei com a gente, né? E aí, coisas que são fáceis para a gente não gostar de Exu. Pô, cheio de lugar para ele ter ponto de força, né? Qual o ponto de força dele? A Calunga, o cemitério, o Campo Santo, né? É lá, são vários lugares que Exu tem como ponto de força, mas a Calunga é um deles. Então a pessoa já tem preconceito por achar, né, que Exu, podia ser um bambuzal igual a Yansan, né? Poderia ser uma pedreira igual a Xangô, podia ser uma cachoeira de Exu, né? Mas é na Calunga que tem um ponto de força. Então as pessoas olham, né, enviesados para isso. O que a gente esquece? A gente esquece que aqui, enquanto encarnados, a gente pode estar abreviando, pode estar encurtando a vida de alguém. Davi, mas eu nunca matei ninguém, nunca dei facada ninguém, nunca tirei ninguém. Mas não é só isso que encurta a encarnação dos outros, não, pessoal. Só com a vibração você já consegue encurtar. Você foi lá e traiu a sua esposa, ela descobriu. Você foi lá e deu uma pernada no seu sócio para tirar dinheiro dele. A gata da sua vizinha, que entra lá e come a sua carne, você vai lá e bota chumbinho para matar ela. Então o que acontece no fim do dia? O que acontece no fim do dia? A gente não sabe o que aconteceu, né, com a mente dessa pessoa, com a vibração dessa pessoa. O que aconteceu posterior, né, a você ter feito algo como esse. Então isso pode ser suficiente para essa pessoa entrar numa depressão, né, para ela poder começar a pensar negativamente. Porque como tudo é vibração, se a pessoa começa, depois da gata dela ter morrido, depois de você ter traído ela, né, depois ela ter descoberto algo assim, e ela começa a vibrar, ela está, na verdade, se aproximando das trevas, aproximando do embaixo, né? Saiba você que quando a gente começa a se aproximar das trevas, tem várias faixas, né, umbralinas lá embaixo, né? E essas faixas umbralinas, a primeira faixa umbralina, para quem viu o nosso lar, né, ela está lá, uma faixa cinzenta, mas que as pessoas ainda têm. Minha macumbeira chegou, minha esposa. Tem várias faixas umbralinas. Então, nessa primeira faixa umbralina, é onde os espíritos estão ali, numa área cinzenta, que ainda conseguem conversar, mas ainda tem algum nível de consciência do que estão fazendo. Está muito mais próximo para quem está numa faixa umbralina, na primeira faixa umbralina, ele conseguir pedir perdão a Deus, ele conseguir se arrepender do que ele fez. Né? Para quem viu o nosso lar 2, tem algum momento que ele passa, né, ali da coisa e ele pula no outro buraco. Então ele já está indo para a segunda faixa umbralina. Né? E nessa segunda faixa umbralina, você vê que quando você olha para o espírito, ele já está no chão, cheio de gosma, já quase inconsciente ali. E conforme você vai descendo nessas faixas umbralinas, é muito mais complexo para você, né, começar a se arrepender do que você fez. Começar a pedir perdão a Deus, a querer encontrar a luz. Já depois da terceira faixa umbralina, você começa a se bestilizar. Você começa a virar animal. Né? Você é meio humano, meio cachorro. Meio humano, meio rato. Meio humano, meio gato. E aí quando você passa dessa faixa, você já começa dificilmente ter algum nível de consciência, começa a ser movido pelo instinto. Né? E por que eu estou falando dessas três faixas umbralinas na linha da esquerda? Quem é especialista em descer lá são os Exus. Eles que são especialistas em descerem lá. E a gente fica todo preconceituoso apontando o dedo para Exu, sem ter lido nada sobre o assunto. Outros espíritos também descem. Preto Velho desce? Desce. Caboclo desce? Desce. Herê desce? Desce. Mas o BOP é a linha da esquerda. Quem tem energia densa,
para descer com facilidade são os Exus, né? Então, às vezes, se você descer... Oh, pois não, perdão. Eu vi você colocar algumas coisas. Eu sou meio acelerado, você me para mesmo. Não, o Exu é aquilo que a gente chama de mal necessário na vida da gente, normalmente. Tá? Quando o policial está multando, é o mal necessário. Essa é a função do Exu. Outra coisa que a gente fala quando o Exu que desce, é porque ele consegue se materializar naquele ambiente para não ser reconhecido. Vocês já repararam quando vem algum irmão aqui que diz que não quer vir, que xinga um monte, xinga e fala, gente de nível umbralino. Que ele está sendo resgatado para tentar recuperar esse espírito e ele entrar em sintonia. Tá? Se eu tiver exatamente. Exatamente, está perfeito. Eu não sei muita coisa não, mas eu vou tentando entender um pouquinho com as coisas que a gente vai ouvindo e vai passando para vocês entender como a gente está entendendo. Bacana, nada, pode parar quantas vezes for. E aí, o que acontece, traduzindo também o que o Silvio falou, a gente faz cagada à vontade aqui, enquanto encarnados. Cai vertiginosamente, vai lá para baixo, e está preocupado em falar, talvez, com o espírito que vai estar lá te ajudando, seja lá no Campo Santo, quando você desencarnar dentro do cemitério. Né? Então, a gente tem que ter um pouco menos aí de preconceito, tem que estudar um pouco mais, né, que às vezes vai ser uma entidade como essa que vai estar te ajudando. Né? Pô, ele usa seta e tridente. Pô, é muito mais fácil eles usar uma bengala igual a do vovô. Dá muito menos preconceito você olhar para um vovô bonitinho ali. Mas o Exu é a ferramenta de trabalho dele. E às vezes com um cetro desse, quando ele desce nesses lugares, né, a gente acha que lá embaixo tem só um monte de espírito bobão, né? Um monte de espírito vagando, que não sabe o que está fazendo. Cara, tem verdadeiros castelos lá embaixo, né? Castelos organizados pelo rei das sombras, pelos senhores dos domínios lá. E esses castelos tem vários... chama aquele negócio que faz laboratórios, tem vários laboratórios que ficam fazendo vermes, aparelhos para serem implantados na gente, para serem implantados na casa da gente, né? E aí, quando um Exu com cetro, com tridente, às vezes 3 batidas no chão do cetro do Exu é o suficiente para acabar com o domínio. Uma rodada de saia de uma pombagira é o suficiente para poder acabar com o domínio desse. E aí a gente pergunta, por que não acaba com tudo de uma vez? Por que não desce lá, acaba com isso? Acaba com essas faixas umbralinas, né? E tá tudo bem. Porque senão a gente não evolui, né? A gente pega o nosso livre-arbítrio que a gente tem, que Deus deu pra gente, faz tudo errado, e aí quando a gente vai cair, antes da gente cair, se a gente passar pelo que a gente precisa passar, vem alguém e levanta a gente por ter acabado lá com os seus domínios. Então a gente precisa passar pelo que a gente passa, e a gente precisa ser resgatado. E não tem calabouço escuro suficiente para alguém que se arrependa, né, do que fez, que a luz não vá lá e faz assim e tira aquela pessoa de lá. Não tem buraco que a luz não vá, né, para salvar quem de fato se arrependeu, né, e quer se aproximar da luz, quer se recuperar. E aí, é um livro que chama Lei Divina em Ação, um livro muito bom que fala de Exu também, né, que eu li. A primeira frase do livro é essa: a lei divina em ação nem sempre é doce. E ela não é doce por culpa nossa, tá? Tem nada a ver. Deus fez, o Maurício falou aqui um dia, a lei divina dá 5 páginas ali do que ele falou, que ele combinou com a gente antes da gente encarnar, né? O que dá pra gente fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Poder a gente pode tudo, por isso que ele deu livre-arbítrio pra gente. O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. E a gente pega isso, combina o jogo lá em cima, desce, faz nada do que a gente combinou, né? Então nem sempre ela é doce, mas invariavelmente ela é reta, correta, justa e ordenadora, né? Então cabe a gente, né, fazer a nossa parte para a gente não precisar descer vertiginosamente, para a gente não abreviar e nem encurtar a encarnação de ninguém. Boa. Sincretismo. Sincretismo nada mais nada menos foi um puro preconceito na época, né, que começou a surgir, né, no Brasil. E é fácil explicar o sincretismo. Você está lá, um escravo, né, aqui no Brasil, que você veio de várias regiões lá da África, Angola, Congo, porque essas religiões de matriz africana, cada região cultuava um orixá. Mas quando veio para o Brasil, eles separaram eles em várias regiões e acabou dentro de uma mesma senzala, dentro do mesmo local, tinha gente de todas essas regiões dentro de uma mesma senzala. Por isso que começou-se a cultuar vários orixás, né, dentro de uma mesma casa, né? E aí você ia lá, você ia rezar. Ajoelhava e falava, caô, cabecira, Xangô. O cara olhava na listinha dele, Xangô, não, esse não pode. E pau nele, né? E aí ele rezava no outro dia, Salu, Bananã.
Não, tá na lista? Não. Pau de novo, né? E aí ele começou a associar que sempre que ele rezava por os orixás, né, o preconceito de quem não entendia era bater, era criticar, era falar que não pode. Ele começou a associar, ele falou, opa, peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Botou lá a figura de São Jorge matando dragão, mentalizava o Ogum, né? Mas, para quem estava de fora, ele estava pensando em São Jorge. Mas, na verdade, era Ogum. Então, foi um jeito de burlar, né, essa doutrinação cristã, né? Foi uma estratégia de sobrevivência. Isso, eles não iam conseguir cultuar os deuses, né? E os orixás que eles queriam. Então, eles foram associando alguns orixás. Então, se você for ler, não é uma regra o que está escrito aqui. Dependendo da região do Brasil, Ogum vai ser sincretizado com alguma outra coisa, mas eu peguei o que normalmente é utilizado. Então, Ogum como São Jorge, Exu como Santo Antônio, Oxóssi São Sebastião, Oxalá Jesus Cristo, né? Oxum Nossa Senhora Aparecida e Xangô São João Batista, né? Boa. Vou falar de alguns elementos para se fazer uma umbanda ou macumba. Vocês vão estar falando pejorativamente, chamando ninguém de macumbeiro, não, tá, pessoal? Um bandista chamar ele de macumbeiro, isso não é nada preconceituoso, não. Foi preconceituoso por achar que a macumba, que a oferenda da encruzilhada chama macumba, né? Então, acharam que era isso, mas na verdade você não vai estar ofendendo ninguém, não. Na Umbanda, a gente chama de casa, tenda, barracão, terreiro. Então, só o fato de chamar barracão, a pessoa já tem, né, um preconceito. Se não for um templo religioso, né, se não for uma casa, normalmente a pessoa já tem preconceito. E a gente acaba esquecendo que um quarto com uma velhinha rezando, gente, ele pode emitir muito mais luz do que o maior centro religioso de São Paulo, maior do Brasil, né? Não tem uma ligação de tamanho, não tem uma ligação de simplicidade, da parede estar pintada ou não está pintada, não tem nenhuma ligação. A ligação está na fé do dirigente espiritual da casa e como ele conduz a caridade na vida dele. Essa é a única pauta que importa. Então não importa se chamar de casa, de tenda, de barracão, importa que se aquela casa faz caridade, se ela é uma casa séria, se o dirigente da casa vive, né, fazendo caridade na vida dele. Então a gente acaba sendo preconceituoso só da estética do local. Já vi lugares muito maiores do que a Cojan, né? Brinquei com a tia Sandra nesses dias ali, cara, que talvez não tenha a caridade que aqui tem. Não estou dizendo que lá tem mais ou aqui tem mais. Estou dizendo que a gente não pode ter esse preconceito do tamanho. Se emite luz, tem a ver com a fé das pessoas que estão ali. Congá. Na Umbanda chama Congá, né? Mas na igreja católica chama altar. No espiritismo é uma mesa, né? Então, é ali que é o ponto de firmeza, né? É ali que está a firmeza daquele local. E a gente acaba tendo preconceito, por quê? Porque quando você chega num terreiro, numa casa ou num barracão de Umbanda, o que acontece é que você vê várias figuras que nem sempre são figuras 100% católicas, né? Estátuas, né? Estatuetas ali. E aí a gente acaba olhando para um preto velho, uma estátua de um preto velho, a estátua de um caboclo, né? Normalmente, quando você vê o Congá, lá no alto vai estar Jesus Cristo. Todos os lugares que a gente passou, né, amor? Se eu não me engano, 100% deles, né, tinha Jesus Cristo lá em cima, né? E Jesus Cristo é Jesus Cristo mesmo. Se chama Oxalá aqui, isso é nomenclatura boba, né? Então lá em cima está Jesus Cristo de braços abertos. Tem casas, inclusive, muito católicas, vocês querem saber, né? A gente ia em casas que, assim, reza 5 Ave Maria, cara, 3 Pai Nosso, credo, reza tudo antes de começar a gira. Uma casa, um terreiro de Umbanda. Não é que é uma casa mesclada, não. E as figuras estão lá, você parece que está entrando no altar de uma igreja, né? Então, é apenas o ponto de força e é o nome dado, né, pela Umbanda, né? O médium, né? O médium nada mais, nada menos que ele é o portal, né? E esse médium, ele é o portal que liga ao sagrado, mas também pode ser ligado às trevas, né? Cabe, né, a cada um, a mediunidade é algo dado pela natureza para nós, né? A mediunidade não é da Umbanda, não é do catolicismo, não é do evangelho, não é do espiritismo, a mediunidade é humana, né? Então você pode incorporar em qualquer lugar, mas nem todo lugar vai ser legal se incorporar, né? Porque para você estar num lugar e incorporar e não ser um problema, aquela religião ela tem que acreditar em reencarnação. E senão não tem jeito. Você vai lá na igreja católica incorporar um preto velho lá, eles não acreditam em reencarnação.
né? A maioria deles não acredita, então acaba que o médium, ele na Umbanda, ele acaba, tem um preconceito que é dentro da própria Umbanda, inclusive, que é, o médium é a última pessoa a ser ajudada. Ele ajuda, fica a vida toda ajudando os outros, e lá no final da vida que ele é ajudado. Mentira! Tudo que você faz de bom, fica um pouco em você. E tudo que você faz de ruim, também fica um pouco em você. Né? Então, se você faz o bem, você já pega uma parte daquele para você. Mas se você também faz o mal, você acaba também recebendo uma parte daquilo. Né? Então, cabe a você decidir, né, o que você vai fazer, enquanto ligado ao sagrado você vai estar. Incorporação também não tem nada a ver com Umbanda, né? Não é nada da Umbanda, a incorporação da Umbanda. A incorporação também é do humano, né? Você pode incorporar. Qual que é o preconceito aqui em cima da incorporação? É o jeito que a incorporação acontece dentro da Umbanda. Posso dar o exemplo da tia Sandra, eu sei que ela não vai ligar para isso. Quando o irmão Oro ele chega, cara, é muito sutil. Às vezes vocês estão aqui fora e não veem, né? É algo, uma respiração mais forte, né? É o suficiente para o irmão chegar ali e falar com a gente e dar uma boa noite, né? É algo muito sutil. Então, quem vê de fora, aqui no Cojam é fechado, mas nem toda casa é fechada, tem terreiros abertos, terreiros fechados, e você acaba podendo ver a incorporação, né? E aí, é muito mais sutil para quem está começando a vir ou numa casa espírita ou num terreiro de Umbanda, uma incorporação sutil como essa, porque não ofende ninguém. Só que quando você começa a ver as incorporações de Umbanda, de um preto velho, onde ele se joga, né, e corcunda ali ao chão, no brado de um caboclo, onde ele bate de forma muito forte no peito, ativando uma glândula que chama timo, né, é para isso que ele bate no peito. Então, a incorporação do Exu, né, então é muito hostil para quem nunca viu nenhum tipo. Eu, como eu falei, a Chile não estava aqui no começo, desde o primeiro centro que ela me levou, achei tudo bonito. Eu gostava de tudo. Então, assim, mas eu entendo que existe um preconceito da forma, do trejeito que aquela incorporação acontece. Tem um preconceito muito bobo que é as incorporações do espiritismo, normalmente, não 100%, elas acontecem usando chakras superiores, né? Coronário, frontal e laríngeo. Já as incorporações de Umbanda, os inferiores, coronário, plexo, umbilical e básico. Só do fato de a Umbanda usar mais os chakras inferiores, fala que é pior, que é menos poderoso, que cura menos. Só do chakra que a pessoa utiliza tem um preconceito em cima disso. Então, é puro preconceito de gente que realmente não leu sobre o assunto, né? Isso tem preconceito dos espíritas, como eu disse, nada ligado à parte espiritual. A parte espiritual não tem nenhum tipo de preconceito. Estou falando das pessoas que frequentam algumas doutrinas, algumas religiões, que acabam tendo preconceito, né, com outras. Passe. Eu aprendi numa casa que a gente frequentou durante muito tempo, e ele fala muito bem isso, eu guardei isso para mim. 50% do passe é de responsabilidade do médium incorporado. 50% é ele ter feito preceito, para quem não sabe, para estar aqui não é uma obrigação da casa, mas eu posso dizer por mim e para minha esposa, a gente faz isso. Precisa ficar 24 horas de abstinência sexual, precisa ficar 24 horas de abstinência de álcool, não comer carne vermelha um dia. Quem quiser ter esse cesto, passar lá em casa, comer um frango e um peixe, estão convidados. E 50% é isso que o médium tem que fazer. Por quê? Porque o passe, nada mais nada menos, que ele é uma reposição energética. É o médium cedendo energia para o consulente. Para quê? Para tirar os miasmas que estão ali, para tirar os vermes, para reparar o campo áurico dessa pessoa. E ele faz isso com fluidos vitais, com energia. Então, imagina você o tanto de energia que uma relação sexual desprende. Então, ele armazena, ele reserva, né, bastante energia para chegar aqui e conseguir dar um passe, conseguir fazer. Então, essa parte não cabe a nenhum consulente, né, se preocupar. Mas tem 50% que é responsabilidade do consulente, sim. Do momento que ele acorda, que ele sabe que ele vai tomar um passe, do momento que ele desce aquela rampa ali para tomar um passe, do momento que ele senta aqui, a Sandra falou, quantas vezes ela falou aqui, que só de estar sentado aqui, sem nem entrar na câmara, você já está recebendo os fluidos, você já está recebendo as bênçãos. Isso já é também, de certa forma, um passe. Isso também é uma forma de você fazer uma reposição energética só de estar aqui. Mas chega aqui, a gente quer trocar receita de bolo,
a gente quer ficar no celular, a gente não quer pegar um livro para ler, né? A gente acha que é só vir para cá e só pode ficar quieto na hora que entra na câmera. Gente, aqui já é concentração. Vai rezar. Vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, enquanto tá de fora. Quer falar? Tudo bem. Muito espaço aí, o terreno é grande. Dá uma passada ali, vai conversar, vai botar a conversa em dia. Eu entendo que aqui é um lugar também que as pessoas se encontram, né? Então não tem nada de errado conversar. Mas às vezes a gente está fazendo palestra, vou falar minha primeira vez, mas eu vejo as pessoas fazendo palestra, às vezes não dá para gente escutar o que a pessoa está falando por conta da conversa, né? E, cara, você devia estar concentrado nos 50% que cabe a você, né? Por quê? Porque você acha que o passe, tem outra também, né? Quanto mais entidades eu tomar passe, mais limpo eu fico. Mas chega na frente da primeira entidade, nem Deus pensa. Nem Jesus Cristo passou na cabeça. Aí quer marcar para 5 entidades para ficar pulando de entidade em entidade. Sabe o que você está fazendo? Você está falando que a primeira entidade que você tomou um passe não foi suficiente para te energizar. O que é totalmente feio da parte de cada um. Eu não estou falando que isso ocorre tanto, mas quando ocorre, isso não tem nenhuma necessidade. Basta você se concentrar no primeiro passo que você toma. Qualquer entidade dentro dessa casa, ela tem competência, energia para poder reparar o que você tiver ali para reparar. Diferente, claro. Dá mais um pedacinho. Vocês imaginam, gente, você chega com o seu passe, é como um copo d'água. Quando você toma o seu primeiro passe, seu copo enche. Você vai passar nos outros, tudo que vier vai sair. Você já está com o seu montante feito. Às vezes a pessoa chega e diz, mas eu queria conversar com o óleo. Tudo bem. A gente procura atender. Mas às vezes é melhor você dizer, dá para marcar um dia para mim vir conversar com um determinado irmão? Ou seja, da Umbanda, ou seja, do Kardecic, não importa. Entendeu? Então não adianta. Depois que você encher o seu copo, não adianta você ir em mais 10. Só jogar água fora. Você já recebeu o que tinha que receber. Entendeu? Para aquele período, você já recebeu o que tinha que receber. Isso aí. Pode ir, continuando. O que acontece é que às vezes o próprio irmão ora, ele pede a pessoa para passar previamente, né, no outro irmão para fazer uma limpeza. E tá tudo bem. Aí, o que o Ório pergunta para a pessoa? Tudo bem, irmão? Quer tomar um passe? Quero. Não está errado, pode tomar passe. Eu não estou dizendo aqui nem quem sou eu para falar da casa. O que eu estou dizendo é, você tem que ter um pouco também de bom senso para saber que a casa está cheia, né? Então, às vezes tem irmão que vem aqui, fica em 5 médios e a pessoa que às vezes chegou aqui não consegue ser atendida rápido porque essa pessoa passou. Então, vamos fazer a nossa parte, os 50%, né, que cabe a gente, e deixa o restante que o médium consegue fazer. Trabalho. Boa. Tem trabalho pro mal? Óbvio que tem. Tem trabalho que não pode ser desfeito? Não. Todo trabalho ele pode ser desfeito. Se você não acredita nisso, você não acredita na misericórdia divina. Se você não acredita nisso, você não entende o quanto que é infinita essa misericórdia divina, né? Então, existem sim trabalhos mais elaborados, feitos pelas trevas, que demandam um pouco mais de trabalho, né, da luz para serem desfeitos. Mas, né, todo trabalho ele pode ser desfeito. O trabalho, gente, você não precisa estar... Isso aqui não é da Umbanda, não, tá? Isso aqui não tem nada a ver com Umbanda, não. Você não precisa nem estar dentro de uma casa para fazer um trabalho para alguém. Basta você vibrar. Só de você pensar, você não precisa falar nada de ninguém, que você já consegue prejudicar a vida de muita gente. Eu trouxe aqui, tem vários trabalhos, tem sacudimento, abertura das 7 encruzilhadas, trabalho de fogo, tem puxada, e eu quis destacar, né, a puxada, porque eu estava escutando um podcast, e é a coisa uma das coisas mais bonitas que se tem dentro de um terreiro, né, de Umbanda. Não fica achando que no espiritismo não tem isso não, tá? Só tem outro nome mais bonito, chama mediunidade assistida. É mais bonito, é mais pomposo, mas é a mesma coisa. É puxada de um lado e mediunidade assistida do outro. Não importa o nome, o intuito é o mesmo. E por que é lindo a puxada? Porque, como que ela funciona? Quando um médium está ali, e ele vai receber um ser de luz dele, ele já sabe que vem um amigo, ele já sabe que vem um ser que vai acoplar ali no campo áurico dele e vai fazer o bem. A puxada, o médium já sabe previamente que ele vai ter que trocar fluido vital com o espírito trevoso, com o obsessor
com um vampiro espiritual, né? Então ele previamente já sabe disso. Então por que chama puxada, né? Porque se você assobiar e falar com o espírito, sobe aí para nós conversar, ele não sobe, né? Então tem que alguém lá puxar ele lá de baixo, né? Para trazer ele para dentro de uma casa. Por que ele não quer entrar dentro de uma casa espírita, de um terreiro de umbanda? Porque toda casa de luz tem guardiões de luz nas tronqueiras, nas porteiras. Aqui ainda tem entidades espíritas e entidades da Umbanda protegendo a casa. Então esse espírito está lá embaixo, ele quer ficar quieto lá, gente. Ele não quer subir, não. Então ele é puxado e é trazido. Para não prejudicar o médium, para não machucar fisicamente o médium, é dado alguns choques ali nele, né? Para ele sossegar, para ele ficar meio tonto, né? E aí sim ele faz esse acoplamento com o médium, né? E aí o que acontece? Por que eu acho linda a puxada? Porque aí, nesse momento, né, que ele está ali, ele fala o que ele quer, por que ele está obsidiando o irmão, por que ele está, né, vampirizando ali o irmão. E nesse momento é o melhor momento para chamar esse irmão para vir para a luz. É o momento que esse irmão já está fragilizado, que ele já está ali meio abobado, né? E ele é chamado para vir para o pronto-socorro. Então já está rodeado de seres de luz ali do lado dele, né? Para chamar ele, né? Para ele vir. Então vários dos momentos que os espíritos de luz conseguem resgatar os irmãos das trevas é no momento de uma puxada. E é uma puta de uma entrega, né? Então a gente tem, na hora que um médium estiver ali, porque não é fácil. Ele se joga no chão, ele grita. Quem aqui já não escutou um grito lá de dentro? É uma puxada. É um espírito trevoso que incorporou no corpo de um médium, trocando fluidos vitais com ele. Então, olha a dedicação. Não estou falando para ninguém venerar médium aqui não, tá? Estou dizendo só o que é de fato essa puxada. Para todo mundo entender que às vezes escuta um grito, às vezes escuta uma pessoa se jogando no chão, mas é um espírito trevoso que está ali para dar um recado e para às vezes já ser resgatado naquele momento, né? Então a gente tem que parar com esse preconceito, né? Só por conta do trejeito ali do trabalho, no caso a puxada. Tabaco e álcool. Bom, aqui eu faço uma analogia legal que eu escutei também. Você está lá fritando seu ovinho dentro do seu fogão. Cai um pontinho de gordura no fogão. Você não limpa. Amanhã você frita um bife. Cai mais um pontinho de gordura dentro do fogão. Aí você fica fazendo isso um ano, sem limpar o fogão. Quando você vai limpar, dono de casa aí, passa uma água, sai? Não. O que você pega? Cif, veja, né? É isso que você pega para limpar. É a mesma coisa, né? Você está ali fazendo cagada atrás de cagada, cheio de verme no seu campo áurico, cheio de miasma, todo quebrado com campo áurico. E aí é usado o tabaco e o álcool para potencializar essa limpeza. Dá para limpar só com água o fogão? Dá, mas demora um pouquinho mais. Então, isso aqui vem para agilizar, para potencializar. E por que o tabaco e o álcool? Porque ali tem os 5 elementos da natureza. É por isso, porque ali tem água, o ar, fogo, terra, tem tudo, né? Então, é manipulado esses elementos, né? Na Umbanda por conta disso. Ah, Davi, mas eu, Davi, particularmente, não gosto de cigarro, tá, pessoal? Minha mãe é a única pessoa da minha família que fuma. Se ela acender um cigarro lá no alto do morro, eu sinto, né? Eu não gosto, né? Mas aqui você vê que nem é utilizado, não aqui no Cojá, na Umbanda, nem é utilizado o cigarro branco, porque ali tem mais de 1000 elementos. Não é isso que a entidade quer. O que a entidade quer é pegar realmente a energia da natureza que está naquele fumo, naquele álcool, da cana-de-açúcar que foi plantada, né? E aí é por isso que é manipulado. Mas qual que é a parte boa e linda da Umbanda? É tanta variação de oportunidade que eu não quero consultar com uma entidade que fuma. Tem. Não só aqui no Cojã, todo lugar tem. Eu conheço um amigo meu que eu fiquei consultando com o vovô dele durante mais de ano. Ele fuma. Ele encarnado fuma. Nunca vi a entidade dele botar um cigarro na boca. Um preto velho. Então, assim, não tem uma regra. Se você achar que não tem um problema, você senta na frente de um vovô que usa o álcool e o tabaco e tá tudo bem. Não, Davi, eu não gosto. Deixa a entidade para quem gosta. Vai em outro. Dá para você procurar num terreiro ou numa casa qualquer variação que você quiser. Eu quero um médium negro que incorpora uma preta velha e fuma cachimbo. Tem. Pode procurar que tem.
Toda variação tem. Então, em vez de a gente apontar o dedo para quem está fazendo o uso, né, desses elementos, manipulando, não está fumando por vício do espírito. Então, vício não tem vício de álcool e fumo, não, gente. É apenas para ajudar e potencializar a limpeza que ele faz, né, ali no momento do passe, no momento do trabalho. Exu, outro preconceito que se tem, normalmente Exu manipula, né, o álcool, é uma entidade que manipula com frequência, né, o álcool. Então, acaba todo mundo apontando o dedo para ele novamente, né, conforme eu falei. Atabaque. Assim como já foi falado aqui algumas vezes, Jesus Cristo veio na Terra para mudar o padrão vibratório da Terra. Em menor escala, dentro de um terreiro, dentro de uma gira, o atabaque nada mais nada menos que ele muda o padrão vibratório do lugar, né? Davi, mas é fácil você falar dentro de uma casa que não usa atabaque. Eu vou falar um negócio aqui que eu não combinei com a Sandra, se for mentira ela vai me corrigir aqui. Depois você puxa minha orelha. Se um dia a espiritualidade chegar para ela e falar o que é necessário, ou que vai potencializar a caridade que ela faz aqui, eu tenho certeza que ela vai cogitar ter um atabaque aqui dentro. Por quê? Porque não é um negócio que é o batuque, não é a musicalidade. Não! Ajuda em médios que estão em desenvolvimento mediúnico, quando ele vai se acoplar com o espírito, ajuda na limpeza, ajuda no passe, ajuda na caridade que é feita. Então, sem ter medo de errar, no dia que a espiritualidade disser, Cristiano, Leônidas, Orion, chegarem para a Sandra e dizer que isso é importante, eu tenho certeza que ela no mínimo considera em ter alguma coisa aqui. Enquanto não for falado, é porque não tem necessidade. E está tudo bem. Então, vai ter terreiro de Umbanda que não tem, atabaque não é uma regra. Tem terreiro de Umbanda que num dia na semana tem, no outro não tem. Então dá para você procurar o que você quiser. O que usa tabaco, o que não usa, o que usa tabaco, o que não usa. Eu sou apaixonado. Um dia eu estava ali, botei... vou contar seu caso. Estava ali sentado, tia Sônia sentada ali, aí botei aquelas músicas de terça-feira mais calmas, espírito, né, que a gente coloca e tal. Aí fui tudo bonitinho na tia Sônia. Ô, tia Sônia, bom, né, a musiquinha mais calma, né? Ela gosta de ponto. Falei, que isso? Eu falei, que isso, tia Sônia? Como é que são as coisas? Aí eu descobri que a tia Sônia gosta de um ponto. Eu falei, rapaz, me surpreende, né? Vou mais uma vez. Claro. Duas coisas que você falou aí. Esse do atabaque ou da música, isso aí é uma sincronia vibracional. E o Silvio gosta também, tá, pessoal? Eu adoro. Isso aí, a gente fala da pessoa beber, o tal do botiquinho, falando palavrão, a gente fala que abre janelas, tá? Para coisa ruim chegar, tá? E outra coisa que eu vou falar também aqui é o seguinte, os médios que fumam, quando está incorporado, né, a entidade que fuma e que bebe, não sei se vocês já repararam, quando acaba tudo, uma noite inteira, uma madrugada, que a entidade bebe 1 litro de cachaça, e o médium não sabe nada, não tem bafo, não tem cheiro de cigarro, não tem nada. É impressionante. Eu falo isso porque eu acompanhava o Baiano Pedra Preta e ele bebendo ali, a cachaça dele, entendeu? Acompanhei também um outro irmão, que a gente chama de Zé Pilintra, bebe cerveja a noite inteira. E quente. E você, quando vai embora, ele não dá um passo em falso, como se a gente tivesse bêbado. Por que será, gente? Então, acho que são pequenas coisas que a gente traz com um pequeno conhecimento e começa a falar, peraí, tem que ter alguma coisa. Não pode ser só aquilo. Verdade. Pode funcionar, Davi. Nada. E assim, se você não gosta e você sentou na frente também de uma entidade que faz o uso disso, pessoal, não há problema algum em você se dirigir a ela e pedir a ela para não fazer uso daquele elemento. Ela não vai ficar chateada, você vai deixar te dar o passe, não. Eles são espíritos muito mais evoluídos que nós, ele vai entender que você não gosta, né? Então, mas se você conseguir procurar um que não precisa de pedir nada, melhor ainda, né? E a fé, né?
Bom, a fé, a gente tem essa mania de falar que a fé da igreja tal, ou do espiritismo tal, ou da umbanda tal, uma é maior que a outra. Não tem nada disso. Fé é fé. Fé não é de nenhuma religião, fé é do humano, fé é o que você busca do sagrado, tanto que você vai caminhando, né? Eu acho que eu também estou tentando caminhar aos poucos aí, muito mais lento que a Sandra, mas estou caminhando devagarzinho ali, bem atrás ali, né, no sagrado. Então, eu tenho aprendido, né, um pouquinho a ter fé e não criticar a fé de ninguém. Né? Eu converso com amigos católicos, com amigos evangélicos, e a gente não tem por que brigar, não tem como sair uma briga se a gente está falando, às vezes, de ritualística diferente, de formas diferentes, né, de uma determinada religião, mas que no fim, cara, cada um está buscando o sagrado da sua forma. Né? Esse é o recado. Né? Bom, um trecho transcrito aqui do Chico Xavier, né? Você colocar Chico Xavier e Umbanda no Google é o primeiro vídeo que aparecer. Então, quem somos nós para falar diferente de um espírito tão evoluído, né, como Chico Xavier? Então, nós respeitamos a religião da Umbanda, como devemos respeitar todas as religiões. Nós, no Brasil, não conseguimos pensar em termos de cor, todos somos irmãos, de modo, eles organizaram uma religião sumamente respeitada, né? Eles também veneram a Deus com outros nomes, Olorum, Olodumaré, Zambi, Olofim, né? Aos emissários de Deus com outros nomes, né? Os orixás. Respeitamos a todos e acreditamos que em toda parte que o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Então, quem somos nós para falar alguma coisa, né, da Umbanda, de apontar o dedo para a Umbanda, né? Se Chico Xavier, Edivaldo Franco, tem várias passagens também falando da Umbanda. A Mayra fala muito bem, né, Tia Sandra, também da Umbanda. Aconselho todos a verem vídeos dela. Bom, por fim, deixo meu obrigado, né? Deixo um livro que realmente é muito bom para quem quiser ler. O meu está emprestado com a Suelen aí, só pegar com ela a hora que ela terminar. Vai estar na biblioteca, que em breve a gente vai ter a biblioteca ali para todo mundo conseguir pegar livro, né? Deixo também uma frase que eu acho que é o que sintetiza um pouco dessa apresentação desse estudo de hoje. O que muitas vezes é visto como atraso religioso, na verdade esconde toda a riqueza jamais imaginada pelo leigo crítico. Obrigado.